coisa que eu estou amando ouvir são audiolivros e eu quero trazer algumas recomendações aqui. Eu vou falar sobre 3 audiolivros em português que eu amei e 3 audiolivros em inglês para quem quiser ouvir também. E começando pelos audiolivros em português, temos um nacional que é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse audiolivro eu ouvi pela plataforma da Audible, está disponível pela assinatura normal da Audible e ele é narrado pela própria autora, pela própria Mariana Salomão Carrara. O que muitas vezes pode não funcionar, mas aqui funcionou demais. Nesse livro a gente acompanha uma mulher, que é a Ana, que acabou de perder o marido através de um acidente extremamente trágico, totalmente aleatório. E isso já, assim, no primeiro capítulo do livro. E no mesmo dia que ela perde o marido, ela também descobre que está grávida. Então a gente tem toda uma trajetória de luto, de maternidade, de uma amizade inesperada com a esposa do outro marido que acabou falecendo nesse acidente super trágico aqui. É realmente uma experiência esse livro. E se você tem alguma conexão com o tipo de assunto que é tratado no livro, ele vai ter uma camada muito maior aqui emocional, que pode sim ser bem pesado. Agora vamos para o segundo livro, Mentiras que Contamos, do Felipe Besson. Ele também está disponível na Audible, pela assinatura da Audible normal, e ele é narrado pelo Thiago Torres. Eu amei essa narração e eu até recomendo fazer uma leitura imersiva. Isso quer dizer ler o livro físico enquanto você escuta a narração. Assim você consegue focar muito mais e eu realmente recomendo tentar fazer isso. Esse livro é quase autobibliográfico, não temos certeza, mas o protagonista também se chama Philip e é uma história sobre pertencimento, sobre jornada de autoconhecimento, sobre a trajetória LGBT desde a adolescência até ali a fase adulta, do primeiro amor e o que esse primeiro amor fez com cada uma dessas pessoas. É realmente uma trajetória muito bonita e eu amei esse livro, foi um dos meus livros favoritos do ano passado. E o terceiro audiobook é de Mau Hábito, da Alana Porteiro. Esse audiolivro também tem pela assinatura da Audible e ele é narrado pela Olivia Lopes. Mais um que eu recomendo muito fazer leitura imersiva se você tem condição. Esse livro, ele me destruiu num tanto. Ele foi o meu primeiro 5 estrelas favoritado desse ano e ele acompanha a trajetória desde a infância até a fase adulta de uma garota trans na Espanha e a gente vê ela tentando se descobrir porque não tem muitas referências, como essa falta de referências faz com que ela não consiga se relacionar, não consiga se identificar em outra pessoa e seja mais difícil ela reconhecer quem ela é, quem ela quer ser, como ela suportou violências atrás de violências e como ela tentou encontrar um lugar de pertencimento. E até pra quem quiser, tem uma resenha completa aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra quem tiver interesse. E vamos agora pros audiobooks em inglês. Primeiro eu quero recomendar uma narradora, que é a Julia Whelan. Basicamente todos os livros que tem ela como narradora vai ser muito bom, pelo menos a narração vai ser muito boa, o livro daí eu já não sei, mas aqui eu quero enfatizar o livro Thank You for Listening, que é da própria Julia Whelan. Eu estou falando da narração em inglês porque eu amo a narração da Julia Whelan, mas esse livro já está disponível aqui no Brasil, já está lançado pela editora Arqueiro como A Voz do Coração, e eu achei uma comédia romântica, um romance contemporâneo super fofinho. Os dois protagonistas aqui desse livro, eles são narradores de audiolivros, e o protagonista masculino é tipo a voz de que todas as mulheres amam ouvir ele narrando os livros, e eles vão ter que trabalhar num livro juntos. E daí vocês sabem o que pode acontecer. Esse eu ouvi pela plataforma da Evern, que é uma plataforma de audiolivros que eu assino. Outro livro que é narrado pela própria autora é Finding Me, da Viola Davis, que é narrado em inglês pela própria Viola Davis, o que é fenomenal. Já que é a história dela, já que é a biografia, ouvir pela voz dela dá um peso a mais, porque ela vai enfatizar o que ela quer enfatizar e ela vai contar com a emoção verdadeira, porque é a história dela. Me deu totalmente outra visão da atriz, da Viola Davis. Eu só tinha visto alguns filmes dela e eu achava ela uma atriz incrível, mas eu não sabia de nada da vida dela. E depois de ler esse livro, me deu até vontade de voltar para alguns papéis, voltar para algumas séries, para alguns filmes que ela fez e ver esses filmes com outros olhares, porque daí a gente tem o que estava acontecendo ali no backstage desses filmes. Porque ela aceitou tal papel, porque ela aceitou outro papel. Esse eu também ouvi pela plataforma da Evern. Esse livro também já tá lançado aqui no Brasil e ficou como Em Busca de Mim pela Bestseller. Então, se você gosta de uma biografia, ou até se você quer começar a ler biografias, esse aqui eu recomendo bastante. Todos os audiolivros que eu falei até agora são narradores únicos, né? Um narrador só faz todos os personagens, faz
todas as vozes. E agora eu quero dar uma recomendação de narração em formato de dueto. Isso quer dizer que os dois protagonistas principais, cada um tem o seu narrador. Então a protagonista feminina tem uma narradora e o protagonista masculino tem o seu narrador. E cada um faz a voz desse personagem durante o livro inteiro. O que dá um sabor pra narração incrível. Depois que você começa a ouvir em formato de dueto, é meio que difícil voltar atrás. Eu trouxe aqui dois, um como um bônus. O primeiro seria Quicksilver, que tem pela assinatura da Audible, e os narradores são a Stella Bloom e o Anthony Palmini. É um pouco difícil às vezes ouvir romantasia ou ouvir até fantasia no geral em formato de audiolivro, porque é muita informação e tu tem que estar prestando bastante atenção em detalhes. Se você já tem esse hábito, eu recomendo muito, porque ele te dá uma imersão no universo muito legal, principalmente quando é formato de dueto, que você sabe bem as vozes dos personagens. Quicksilver é uma romantasia, vamos dizer assim, bem clichê. Esse livro ele pega várias referências de várias outras romantasias anteriores a ele, faz tipo uma salada de fruta e entrega pra você, mas eu achei divertido. Eu gostei de como ela reinventou aqui as narrativas. Então, se você procura uma romantasia que seja gostosa, que seja meio mais uma farofa, vamos dizer assim, porque pra mim foi isso, eu recomendo Quicksilver. Quicksilver já tá lançado aqui no Brasil pela Roku e daqui a pouco já vai entrar em pré-venda pela Roku também o segundo livro, que é Brimstone. E minha outra recomendação bônus de narração em formato de dueto é um romance dark, Lights Out, da Navessa Allen. Mas tem outros, como por exemplo Butcher and Blackbird, também é em formato de dueto e também tem uma narração muito boa, mas entre os dois eu gosto muito da narração de Lights Out. E os narradores são a Helena Wolf e o Jacob Morgan. O Jacob Morgan é, vamos dizer assim, um dos narradores masculinos que você meio que procura outros livros desse mesmo narrador, porque ele tem uma voz incrível, principalmente para romances. E é meio que um mundo sem volta depois que você ouve ele. Eu ouvi esse livro quando saiu lá atrás pela plataforma da Evern, mas já não tá disponível pela Evern e agora só tá pelo catálogo adicional na Audible. É um romance dark meio de stalker, meio de... agora eu não lembro do nome pra isso, mas o protagonista, o Josh, ele faz vídeos pro TikTok usando aquela máscara Thirst Trap, eu acho que é esse o nome. E a Ali, a nossa protagonista feminina, ela gosta muito de ver esses vídeos. E ele é meio que um hacker super habilidoso, que daí ele descobre isso e ele começa a stalkear ela, meio que também ajuda na segurança dela, e ela é uma enfermeira que trabalha na emergência do hospital. Eu achei esse livro super divertido. Ele entrega realmente um entretenimento muito bom e ele é muito engraçado. Ele tem muitas piadinhas que, se você não entrou na vibe do livro, você vai achar meio bobo. Realmente é meio que 880 esse livro. Lights Out já tá disponível aqui no Brasil pela Alta Novel. Essas foram então minhas recomendações de audiolivros e eu espero trazer mais vídeos de recomendações no futuro. E eu quero saber se vocês têm alguma recomendação pra mim e também quais plataformas vocês usam pra ouvir audiolivros. Eu estou agora usando a Evern e a Audible, mas eu estou sempre procurando alguma coisa nova. E se você tá procurando um lugar para organizar essas leituras esse ano, compartilhar as resenhas, marcar favoritos, seguir os seus amigos, não deixe de conhecer a Favobooks. É só acessar favobooks.com e começar escrevendo a resenha, por exemplo, da última leitura que você fez. Ou até, se você quiser me seguir por lá, é só acessar favobooks.com/Ana, com 2 N's, mas o link vai estar tanto aqui na tela quanto na descrição. E se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, e se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí, e até a próxima!